Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 5. Título do capítulo: Prólogo _rei dos corpos. Arx Tiree, capital do Reino Unido de Rua Grácia no último milênio. Em sua ponta mais ao norte ficava o Palácio Real, sua sala do trono atualmente escura, como se para simbolizar a ausência da bênção do sol sobre esta terra do norte. No entanto, ao contrário da impressão que o termo Terra do Norte pode dar a alguns, Rua Grácia era uma nação rica. Embora seu clima fosse inadequado para o cultivo de grãos ou frutas comuns no sul, suas terras eram férteis, agraciadas com grandes rios e possuíam ricos veios minerais. Um candelabro feito de tais minerais, ouro e diamantes, lançava um brilho brilhante na decoração resplandecente da sala do trono. A luz acentuava as sombras dos príncipes e princesas presentes. O Reino Unido era um país militarista e, como tal, todos os membros da aristocracia eram homens e mulheres de guerra. Ao mesmo tempo, este país era a última monarquia despótica remanescente no continente. Era uma nação que ainda aderia ao seu arcaico sistema de valores. A própria personificação dessas crenças, o rei, começou a falar de seu trono. Ele usava um uniforme militar engomado, e seu cabelo castanho avermelhado embranquecido e olhos cor de ametista marcavam como um viola, a raça que viveu no reino desde a antiguidade, bem como uma ametista, uma nobre de nascimento. Seu tom autoritário rolou como um trovão, profundo e grave, dando credibilidade ao seu título de Rei do Norte congelado. Victor, meu filho. Pai. Aquele que lhe respondeu era um jovem príncipe no final da adolescência, parado na escada que levava ao trono. Embora normalmente alguém se ajoelhasse em audiência com o rei, seu privilégio real permitia que ele ficasse de pé diante dele. Seu cabelo preto avermelhado lembrava a coloração de uma ave de rapina e seus olhos eram raios roxos. Enquanto os olhos roxos eram o identificador-chave da ametista, sua tonalidade violeta era especialmente pronunciada. Seu cabelo era o vermelho escuro da plumagem de uma águia resistente o suficiente para resistir ao implacável inverno do norte, seus olhos eram do violeta imperial das pedras preciosas produzidas pela cordilheira do cadáver do dragão, que se destacava como o escudo do país. Seu semblante era partes iguais de elegância e nitidez, as feições de um monstro feito de gelo. Ele era o quinto príncipe, Victor Idinaro, o comandante de 18 anos da Frente Sul do Reino Unido, a linha de frente da guerra contra a Legião, e o filho mais novo do atual rei. Nosso aliado, a República Federal de Gilead, formou um destacamento independente com o nome de Ataque Alfa do Setor 86. Você os conhece? Sim, pai. Eles são uma unidade de elite com o propósito expresso de suprimir os principais territórios da Legião e diminuir suas fileiras. Durante sua primeira batalha, eles atacaram um local de produção da Legião em San Magnolia e repeliram as linhas inimigas. O príncipe respondeu à pergunta repentina sem hesitar. Ele havia retornado da linha de frente, onde a informação era limitada e escassa, apenas um dia atrás, e era uma questão referente a uma única unidade de outro país. No entanto, ele respondeu como se fosse simples aritmética. Eles falharam em capturar um Vezel e um almirante como lhes foi ordenado, permitiram a fuga do novo tipo de alta mobilidade, Phoenix, e sofreram perdas consideráveis com os novos cães pastores, então sua primeira missão pode ser vista como um fracasso. Mas eles cumpriram seu objetivo principal. E arrastar os dois novos tipos de legião para a briga antes do tempo é uma grande conquista. No mínimo, concedeu ao nosso país tempo suficiente para desenvolver contramedidas. De fato. Enquanto seus olhos brilhavam como lâminas, o rei acenou com a cabeça, que estava sentada sobre seu físico esculpido. Um aceno grave e sério. Foi decidido que nosso Reino Unido cooperará com essa unidade. O conteúdo dessa cooperação será uma troca de tecnologias e envio de pessoal. Vika, você se juntará a eles. Vá em frente e erradique a legião. Assim, pai. Irei me ausentar agora mesmo. Em frente ao resplandecente e imponente trono havia uma série de lacaios. Você poderia fazer uma pequena tarefa para mim? Claro, pai. Era tão simples quanto isso. Enquanto os outros príncipes observavam, tentando conter sua exasperação, os dois continuaram a conversa.
A próxima operação verá o peso de nossas forças na segunda linha, mas depois disso devemos ter tempo para despachar forças em seu auxílio. Quantos quer? Eu vou ficar bem com minha unidade pessoal. O ataque alfa é uma força do tamanho de uma brigada, e duvido que qualquer frente realmente tenha tempo para enviar qualquer uma de suas forças. Que, quando colocado de forma simples, traduzido para: bem, enquanto você está nisso, por que você não usa o troco para se presentear com alguma coisa? Pai, está tudo bem. Essa era a verdadeira natureza casual de sua conversa. O príncipe, aliás, não estava vestido com o uniforme de colarinho violeta e preto do Reino Unido, mas com um uniforme escolar preto normal. Sua mochila estava a seus pés. Ele parecia ter acabado de voltar para casa. Na verdade, perto da entrada da sala de audiências, o grande camareiro segurava a cabeça entre as mãos depois de implorar freneticamente e infrutiferamente ao príncipe que pelo menos o deixasse guardar sua mochila. Isso não foi negligência improvisada. Este luxuoso castelo e seus muitos retentores eram um mero pano de fundo para este rei e seu filho, o príncipe. Não havia necessidade de cerimônias ou saltos para parecer digno. Esta foi uma simples demonstração de poder. O primeiro-ministro, que estava perto do trono, baixou a cabeça. Ele tinha olhos roxos claros, cabelos grisalhos que lembravam pele de raposa e barba branca. Apesar de ser um taaf, um cidadão de segunda classe, este velho lacaio subiu na hierarquia com sagacidade e inteligência e serviu à corte desde o reinado do antigo rei. Ele já havia se acostumado com a conduta insolente da realeza. Se posso falar livremente, Vossa Majestade, o príncipe Victor e seus pássaros canouros são o ponto crucial de nossa defesa nacional. Seremos capazes de manter nossas linhas defensivas em sua ausência? Nota: são aves que possuem cantos harmoniosos, um exemplo, curió, trinca-ferro e o papa-capim. Abstenha-se, ministro. Se a minha presença ou a falta dela é o que depende de nossa capacidade de manter a linha, isso seria uma evidência de negligência por parte de nossos homens, para não falar de você. Digo, aproveitem esta oportunidade para se fortalecerem. Sem sequer olhar para ele, o príncipe cortou as palavras do primeiro-ministro. O velho lacaio sorriu e baixou ainda mais a cabeça. A decisão de enviar forças para o ataque alfa, bem como qual pessoal iria, já havia sido aprovada pelo Conselho Imperial. Tudo isto para dar a conhecer as referidas decisões, pois alguns dos príncipes não tinham o privilégio de participar no Conselho, e as palavras do ministro representavam as dúvidas que todos tinham. Como tal, esta audiência foi feita com o entendimento implícito de que este era o caso, mas sempre haveria aqueles que eram densos na atmosfera. Após a declaração do ministro, surgiram objeções entre as falas dos príncipes e princesas. Pai, esta guerra com a legião é tudo culpa de Victor para começar. Dar a esta insana serpente das algemas quaisquer outras responsabilidades é simplesmente... Silêncio, Boris. Quem lhe deu permissão para falar? Um único bramido do trono fez o terceiro príncipe recuar como se tivesse sido atingido por um raio. A risada abafada da primeira princesa e dos toutinegras da corte de seu grupo ecoou pela sala, junto com o som do segundo príncipe, que era o superior de fato do terceiro príncipe, estalando a língua. Depois de ver seu filho, de carne e osso, voltar para a linha, o rei voltou seu olhar para o filho mais novo com um sorriso provocador. Se alguém contasse todas as suas realizações até agora, não apenas seu direito ao trono seria restaurado, mas seu lugar na ordem de sucessão certamente subiria acima do de Boris. Eu vou ficar bem sem isso. O status seria apenas uma dor. Você pode dar o crédito ao irmão Zafar, como sempre. Falando de uma maneira muito inadequada na presença do rei, sem o menor sinal de reserva, o príncipe lançou seu olhar para trás. Se isso é tudo, posso ir? Faz um tempo que não vou à escola e tenho uma montanha de trabalho para fazer. O rei sorriu ironicamente e acenou com a mão, como se estivesse enxotando o menino. Muito bem. Tente terminar antes do jantar. Anseio por ouvir suas histórias das linhas de frente. Por tua vontade, pai. Foi só agora que o príncipe fez uma reverência elegante e se virou para sair. Seus passos estalaram alto contra o chão da sala do trono, que foi elaborado com um padrão cristalino de 5 cores de asas de borboleta.
Um momento antes de ele sair da sala, a voz de alguém abafou o som de seus passos. Seu maldito rei dos cadáveres obcecado por bonecas. Quem disse isso certamente pretendia que o príncipe ouvisse, mas ainda era uma difamação um tanto contida. Em relação ao dono da voz com desdém, o príncipe saiu da sala do trono. Ao abrir a porta, foi saudado pelo cheiro levemente medicinal de chá preto misturado e pelo sorriso de seu irmão mais velho. Bem-vindo ao lar, Vika. Embora você tenha retornado ao castelo na noite anterior, não. Ah, irmão Zafar. Sim, cheguei tarde, então não tive tempo de cumprimentá-lo. Vika se dirigiu ao irmão mais velho, que estava servindo uma xícara de chá para ele com um sorriso infantil. Era Zafar Idinaro, o príncipe herdeiro do Reino Unido de Roa Grácia. Eles estavam em seu quarto pessoal, construído em mármore com incrustações de âmbar e decorado com móveis de ébano polido. Os irmãos eram bastante parecidos, mas uma diferença de idade de 10 anos conferia às feições de Zafar uma certa simetria bem formada e sua voz o tom de um instrumento fino. Seu cabelo preto avermelhado, agora preso para trás com uma fina fita de seda e um grampo de esmeralda, era o mesmo de seu irmão mais novo, assim como seus olhos violeta imperial. Sentando-se na cadeira oposta conforme solicitado, Vika observou um camareiro colocar salgadinhos de chá e açucarar pétalas de rosa fervidas na mesa com os movimentos agudos de uma boneca mecânica. Quando o camareiro saiu da sala, Vika perguntou: a situação é realmente tão ruim assim? Enquanto Zafar observava sem palavras, Vika deu de ombros e continuou. Quando estou na linha de frente, não consigo ficar por dentro de cada coisinha que acontece no reino. Não recuar durante aquela última ofensiva em larga escala foi, honestamente, o máximo que pudemos fazer. Dado quanto você está lutando, certamente você percebe que a situação de guerra ficou crítica. Temos os resultados dos cálculos preliminares dos oficiais do Estado-Maior. Erguendo elegantemente uma colher de prata de pétalas açucaradas à boca, Afar se deteve na fragrância e na doçura refinada. Ele então continuou. Nesse ritmo, não chegaremos à próxima primavera. A expressão de Vika não vacilou nem um pouco. Então é por isso que eles engoliram seu orgulho e pediram ajuda a Giad, o país que teve suas terras roubadas pelo povo comum. Troca de tecnologia e despacho de pessoal são apenas desculpas usadas para adoçar seu ego frágil, Vika zombou. Lixo trivial. O Conselho Imperial nada mais é do que uma reunião de velhos que se engrandecem. O que sobraria para a realeza se você tirasse a vaidade deles, Vika? Faça com que se vistam em farrapos e logo aprenderão que a nobreza e o esplendor são apenas uma ilusão. Assim disse o príncipe herdeiro. O sangue que corria em suas veias, cultivado por dezenas de gerações ao longo de 1000 anos, ostentava uma beleza inigualável. A dignidade com que ergueu sua xícara de porcelana era suficiente para que qualquer um o considerasse um aristocrata com um único olhar. Observando o príncipe mais jovem, que poderia estar posando para um retrato real, Zafar continuou. Como você disse antes, a própria federação está sob pressão considerável, mesmo que não na mesma medida. Foram eles que pediram ajuda para a operação e também foram eles que morderam a isca quando propusemos a troca de tecnologia. A federação manteve o maior território e população desde que a guerra com a Legião estourou, e provavelmente ainda manteve a posição mais forte de todos os outros países. Apesar de ser uma ex-potência mundial, o Reino Unido empalideceu em comparação quando se tratava de terras e população. E ainda assim, o Reino Unido havia perdido apenas metade da Cordilheira do Cadáver do Dragão e manteve sua linha defensiva desde então, uma conquista que a Federação provavelmente estava ansiosa para descobrir a verdade por trás. Talvez eles esperassem uma nova arma ou possivelmente um novo tipo de estratégia. Fosse o que fosse, eles esperavam que ajudasse a defender seu país. E sabendo disso, Zafar deu um leve sorriso. Sim. Seus repulsivos, embora adoráveis, pequenos pássaros canouros. Duvido que a Federação fizesse uso deles se aprendessem como funcionam. Deve ser por isso, não é? Dado que a tecnologia não seria de nenhuma utilidade para a Federação, dificilmente faria falta, mesmo que o Reino Unido a entregasse. Foi por isso que aquele ministro da tecnologia excessivamente orgulhoso havia aprovado. Os humanos realmente são tão pecadores quanto podem ser, pensou Vika.
Mesmo em uma situação em que o amanhã não era garantido, eles ainda estavam absortos em rivalidades mesquinhas. A Federação tinha outros motivos para pedir cooperação. Que assim seja, disse Zafar. Havia outra condição em nosso acordo com eles que papai não falava na Câmara de Audiência. Nós daremos isso a eles sem falta. Nenhuma reclamação, espero. A rainha impiedosa. Venha me encontrar, dizia. A mensagem para o oficial do ataque alfa deve ter tido muito significado. Um protesto por submissão ou algum tipo de negociação. Talvez ele tente fornecer algum tipo de informação. Pode soar como ilusão, mas as chances de querer acabar com o conflito agora que se espalhou para sua própria terra natal não são exatamente zero, você sabe. Sim, suponho que não haja garantia de que ela não era uma imperial excêntrica, e ela pode ter criado uma rede de segurança ou duas para o caso de as coisas darem errado. Mas isso é tudo. Estou surpreso que a Federação tenha concordado com isso. Desde que haja uma chance de a Sra. Birkenbaum estar envolvida, isso é tudo o que eles precisam saber. Se nada mais, eles podem extrair dela o algoritmo tático da Legião. E a única pessoa restante capaz de fazer tais julgamentos sobre seu personagem é, neste ponto, você sozinho. Eu não tenho falado muito com ela. Na verdade, os pesquisadores da República a conheciam melhor. Oh! Mas eles eram 86, não? Nesse caso, eles não contam mais entre os vivos. Vika tinha ouvido falar da perseguição da República de San Magnolia aos 86. Cercado pela Legião e com as costas contra a parede, o Alba da República optou por não se libertar da situação, mas em vez disso, cegar-se para ela e transferir a responsabilidade para outra parte, levando a uma conclusão patética. Bem, aconteça o que acontecer, vou agir como sempre, disse o príncipe mais jovem. Vou confiar nas decisões do pai e do reino. Mesmo que eu morra, no final tudo que você perde é outro cachorro. Zafar deu um leve grunhido e inclinou a cabeça para Vika, que acrescentou com um encolher de ombros. O ataque alfa do setor 86. Eles são todos 86, não são? Eles podem ser plebeus, mas até mesmo o alto escalão da Federação os achou demais para administrar. O mesmo que eu. Vika. Chamá-los de unidade de elite soa elegante, mas tudo o que eles estão fazendo é enviar esses monstros que eles não podem controlar para manter as linhas de frente, contando com eles comprando sua propaganda. A taxa de sobrevivência nas operações de despacho é baixa. Em uma unidade especializada nesse tipo de operação, o valor da vida de um membro do esquadrão não é muito. Assim como na operação contra o Morfo. As crianças soldados naquela época também eram 86, pensou Vika, estreitando os olhos. Vidas que não valem muito. Se assim fosse, em tempos de paz, seriam ainda menos. Se você caçar os lobos, você se livrará dos cães que usou para caçá-los também. Ninguém precisa de uma fera feroz em tempos de paz. Se o inimigo e o monstro que você usa para matá-lo acabarem acabando um com o outro, você evita o trabalho de sujar as próprias mãos derrubando um ou outro. Zafar franziu ansiosamente as sobrancelhas penteadas. Você não é besta, Vika. Sim. Para você e meu pai, talvez. Com um sorriso, Vika tomou um gole de seu chá. O doce aroma floral de centáureas florescendo no campo ao sul do reino flutuou em suas narinas. Suas flores em um tom de azul não eram encontradas nesta época do ano. Mas o mesmo pode ser dito para o resto do mundo? Para eles, sou como 86. Um monstro em forma humana. Que nem a morte nos separe. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.